Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Ladinha, Minas, com as nossas aulas de teologia. Estamos falando do livro número 6, último livro da série do estudo bíblico básico. São 6 livros. O livro 6 tem 6 matérias. Nós estamos na penúltima matéria do 6º livro. Nós estamos falando de teologia geral, que fala de Deus, teontologia, né? O estudo de Deus em si. Primeira parte foi no livro 5, livro passado. 5º semestre. Agora a segunda parte de teologia geral vai estudar a Trindade e depois estudar um pouquinho sobre criação. Nós nessa aula anterior que tivemos, foi a segunda aula, nós falamos sobre 3 coisas importantes, que é a Trindade. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e só há um Deus. Como é que pode um negócio desse, né? Só há um Deus, mas em 3 pessoas e cada pessoa é Deus. É porque ele é um só, mas em 3 formas distintas. Na aula primeira aula, falamos do conceito de Trindade e mostramos acerca como temos no Velho Testamento e Novo Testamento textos que nos asseveram e nos indicam isso. Nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit mantém Seminário Teológico Bereshit, Tabernáculo e a Faculdade Teológica Bereshit. Você fazendo esses cursos nossos todos aqui, que é o básico, intermediário e bacharel, pode depois requerer os seus créditos para fazer o curso superior em menos tempo. Nós temos também esse curso aqui, como polo, né? Somos polo da faculdade Facetem de Roraima, Boa Vista. Hoje, nessa aula de hoje, falaremos sobre analogias, comparações que as pessoas tentam fazer para mostrar acerca da Trindade, mas que na verdade não tem como. O grande mistério da Trindade é Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, mas as que não são reveladas pertencem a Deus. Vamos então à analogia, então. Analogia é a comparação, não é isso? Então, a primeira coisa que eles falam é que a Trindade poderia ser comparada, por exemplo, com um trevo, né? Trevo de três folhas, né? 3 partes. Mas na Trindade, cada uma das pessoas não é apenas uma parte separada de Deus, mas plenamente Deus. Então, não encaixa isso. Porque no trevo, cada folha apenas faz parte do trevo. E não se pode dizer que nenhuma das folhas é todo o trevo. A Trindade, não. Todos são Deus. E são 3 formas diferentes. E cada pessoa é plenamente Deus, mas só há um Deus. Então, além disso, a folha do trevo é impessoal e não tem, portanto, personalidade distinta e complexa como cada pessoa da Trindade. Outros comparam a Trindade com a parte da árvore, né? Raiz, tronco e membros. Né? Raiz, tronco e ramos. Constitui uma só árvore. Mas surge um problema semelhante ao caso lá do trevo. Né? Porque trata-se de parte de uma árvore, não se pode dizer que nenhuma dessas partes é a árvore inteira. Além do mais, nessa analogia, as partes têm propriedades distintas, diferentemente das pessoas da Trindade, que possuem todos os atributos de Deus de igual medida. O Espírito é onisciente, Jesus é onisciente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, todos aqueles atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, a ausência de personalidade em cada uma das partes também é outra deficiência. Cada um membro da Trindade é Deus em si e é plenamente Deus em tudo, né? Outros falam da experiência humana, dizer que a Trindade é como um homem, que ao mesmo tempo fazendeiro, prefeito da cidade e presbítero da igreja. Eles desempenham papéis diferentes em momentos distintos, mas é um só homem. Mas essa analogia é uma das mais falhas que tem, mais fraca, né? Pois só uma pessoa executa essas 3 atividades em momentos diferentes. E o modelo não contempla a relação pessoal. No caso aqui está falando de tempo, né? Para Deus não existe tempo, a eternidade ela há de olam, vai embora, né? Outra analogia da retirada da vida humana é a união entre intelecto, emoções e vontade de uma pessoa. Embora seus componentes de personalidade, esses sejam componentes da personalidade, nenhum desses fatores constitui a pessoa inteira. Então as partes não são dotadas de características idênticas, mas têm características distintas. O mais próximo que chegarmos de uma analogia se encontra nos títulos pai e filho. Títulos que nitidamente dizem respeito a pessoas distintas e a íntima relação que existe entre os dois numa família. Mas no plano humano, logicamente, temos 2 seres totalmente distintos. Nenhum deles formado de 3 pessoas distintas. É melhor concluir que nenhuma analogia explica adequadamente a Trindade, que todas são ilusórias em aspectos importantes. Então, Deus existe eterna e necessariamente como Trindade. Deus existe eterna e necessariamente como Trindade. Quando o universo foi criado, Deus, o Pai, proferiu potentes palavras criadoras que o geraram. Deus, o Filho, foi o agente divino que executou. Era o verbo. O verbo executa na frase, né? Não existe frase, não existe oração sem verbo. No caso, oração gramatical.
e o Espírito pairava sobre as faces das águas. Então, os três membros da Trindade são iguais e plenamente divinos, então todos eles existiram desde a eternidade. Além disso, Deus não pode ser diferente do que é, pois é imutável. Uma das características dele é essa. Portanto, parece correto concluir que Deus existe necessariamente como Trindade. Não pode ser diferente do que é. Então, essa aula de hoje procurou demonstrar isso aí. Que apesar de eles serem todos, cada um tem a sua função, mas todos são plenamente deuses, né? Todos. E o próprio termo original, né, quando começa a palavra de Deus, a primeira frase da Bíblia Sagrada em hebraico é Bereshit bara Elohim. Elohim já são os deuses, né? Elohim, os deuses. Então, façamos o homem e tal. Então, nós procuramos mostrar que Deus é três pessoas, cada pessoa plenamente é Deus e só há um Deus. E essas analogias não têm condição mínima de nos dar uma ideia muito tênue, muito longa, né? Longínqua do que seria a Trindade. A Trindade é um mistério. Vamos para a nossa próxima aula, vamos falar sobre as heresias ligadas à Trindade no decorrer da história. Fica na paz, tchau, tchau.